Boa tarde, amigos internautas do YouTube e do Facebook. Em Defesa da Fé apresenta hoje o tema O nome Jeová foi inventado. Textuário em Êxodo capítulo 3, versículo 13 a 15, diz a palavra de Deus assim: Então disse Moisés a Deus: Eis aqui quando vieram os filhos de Israel e lhe disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós. Eles me disseram: Qual é o seu nome? Que lhe direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou o que me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e esse está memorial de geração em geração, e ser lembrado dessa forma. Você pode encontrar também detalhes em Êxodo capítulo 15, versículo 3. Martinho Lutero foi excomungado no século XV para surgir a obra protestante. Os fundamentalistas nas Américas, mas de acordo com a Testemunho de Jeová, tradução do Novo Mundo das Escrituras, em 9 de fevereiro de 1950, em Nova York, a pronúncia Javé ou Yavé, nós retemos a forma Jeová por causa da familiarização das pessoas com ela desde o século XIV. Além disso, ela preserva com outras formas as 4 letras do tetragrama Javé, portanto, que é JHVH. Portanto, a palavra Jeová foi inventado no século XIV. Quem inventou essa palavra? Os precedentes dos tradutores antigos grego para o latim, quando nas leituras hebraicas eram pronunciadas Javé, essa pronúncia foi indicada quando os maçarotes adicionaram ao texto hebraico. Mesmo que você encontre a palavra Jeová nas Bíblias atuais, você está encontrando mentira. O que podemos encontrar de verdadeiro é Elohim, em grego Kyrios, que significa Adonai ou Senhor. Em latim Dei, foram tirados as vogais de Adonai para a formação de Jeová. O nome original de Deus é Pai, Provérbios 30, versículo 4. Isso fala dos acontecimentos antes da fundação do mundo. Portanto, observe que foi ridicularizadamente acrescentado esse nome Jeová. Em Gênesis 7,16, até Moisés não tinha perguntado pelo nome de Deus, Eloi, ou Elohim. Cada tradução traduz em seu próprio idioma. Exemplo, Lucas 1,3, Lucas escreve para Teófilo, que era grego. Exemplo, o grego Jesus, Yassá, Ishá, significa Jesus. Jesus não é invenção. Assim, em inglês, Jesus significa Jesus, mas Jeová é uma invenção. E a sua, em hebraico, significa Jesus. Quando existe muitos nomes, então se associa o mais apropriado. Exemplo, muitas Marias, Maria de Fátima, Maria do Carmo, etc. O nome Jeová foi inventado por Petros Calantino em 1582. Fez a junção das vogais de Adonai, que em hebraico significa Senhor. Invocar o nome do Senhor significa invocar o caráter. Não significa invocar nomes em hebraico, pois o Y em hebraico equivale a H, o J em português. O que importa é invocar a Deus, não importa o idioma que falamos.
Existiu um Deus ou um Pai antes dele? Não. Então Deus Pai é o nome original de Deus. Gênesis 2:19. O nome é uma origem de identidade expressiva, algo que veio a existir. Na língua caldeia, Baal significa Senhor, porém Deus é o Senhor dos senhores. Pois se o Senhor é Deus, significa dono, e só Deus é dono de tudo. Antes de tudo, Deus era sozinho. Provérbios capítulo 8, versículo 21. Deus Pai criou o Deus Filho, para estar junto ao Deus, o Espírito Santo. Gênesis capítulo 1, versículo 18. Portanto, tenhamos em mente que Deus não revelou o seu nome. O seu nome é o seu próprio caráter, a sua própria existência. O Deus poderoso, o Alfa e o Ômega. Que Deus abençoe. Boa tarde, amigos internautas do YouTube e do Facebook. Em Defesa da Fé apresenta hoje o tema: o nome Jeová foi inventado. Textuário em Êxodo capítulo 3, versículo 13 a 15, diz a palavra de Deus assim: Então disse Moisés a Deus: Eis aqui quando vieram os filhos de Israel, e lhe disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós. Eles me disseram: Qual é o seu nome? Que lhe direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou o que me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e esse está memorial de geração em geração, e ser lembrado dessa forma. Você pode encontrar também detalhes em Êxodo capítulo 15, versículo 3. Martinho Lutero foi excomungado no século XV para surgir a obra protestante. Os fundamentalistas nas Américas, mas de acordo com a Testemunho de Jeová, tradução do Novo Mundo das Escrituras, em 9 de fevereiro de 1950, em Nova York, a pronúncia Javé ou Yavé, nós retemos a forma Jeová por causa da familiarização das pessoas com ela desde o século XIV. Além disso, ela preserva com outras formas as 4 letras do tetragrama Javé, portanto, que é JHVH. Portanto, a palavra Jeová foi inventado no século XIV. Quem inventou essa palavra? Os precedentes dos tradutores antigos grego para o latim, quando nas leituras hebraicas eram pronunciadas Javé, essa pronúncia foi indicada quando os maçarotes adicionaram ao texto hebraico. Mesmo que você encontre a palavra Jeová nas Bíblias atuais, você está encontrando mentira. O que podemos encontrar de verdadeiro é Elohim, em grego Kyrios, que significa Adonai ou Senhor. Em latim Dei, foram tirados as vogais de Adonai para a formação de Jeová. O nome original de Deus é Pai, Provérbios 30, versículo 4. Isso fala dos acontecimentos antes da fundação do mundo. Portanto, observe que foi ridicularizadamente acrescentado esse nome Jeová. Em Gênesis 7,16, até Moisés não tinha perguntado pelo nome de Deus, Eloi, ou Elohim. Cada tradução traduz em seu próprio idioma. Exemplo, Lucas 1,3, Lucas escreve para Teófilo, que era grego. Exemplo, o grego Jesus
Yassá, Ishá, significa Jesus. Jesus não é invenção. Assim, em inglês, Jesus significa Jesus, mas Jeová é uma invenção. Yassua, em hebraico, significa Jesus. Quando existe muitos nomes, então se associa o mais apropriado. Exemplo, muitas Marias, Maria de Fátima, Maria do Carmo, etc. O nome Jeová foi inventado por Petros Calantino em 1582. Fez a junção das vogais de Adonai, que em hebraico significa Senhor. Invocar o nome do Senhor significa invocar o caráter. Não significa invocar nomes em hebraico, pois o Y em hebraico equivale a H, o J em português. O que importa é invocar a Deus, não importa o idioma que falamos. Existiu um Deus ou um Pai antes dele? Não. Então Deus Pai é o nome original de Deus, Gênesis 2,19. O nome é uma origem de identidade expressiva, algo que veio a existir. Na língua caldeia, Baal significa Senhor, porém Deus é o Senhor dos senhores. Pois se o Senhor é Deus, significa dono, e só Deus é dono de tudo. Antes de tudo, Deus era sozinho. Provérbios capítulo 8, versículo 21. Deus Pai criou o Deus Filho, para estar junto ao Deus, o Espírito Santo. Gênesis capítulo 1, versículo 18. Portanto, tenhamos em mente que Deus não revelou o seu nome. O seu nome é o seu próprio caráter, a sua própria existência. O Deus poderoso, o Alfa e o Ômega. Que Deus abençoe. Boa tarde, amigos internautas do YouTube e do Facebook. Em Defesa da Fé apresenta hoje o tema: o nome Jeová foi inventado. Textuário em Êxodo capítulo 3, versículo 13 a 15, diz a palavra de Deus assim: Então disse Moisés a Deus: Eis aqui quando vieram os filhos de Israel, e lhe disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós. Eles me disseram: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou o que me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e esse está memorial de geração em geração, e ser lembrado dessa forma. Você pode encontrar também detalhes em Êxodo capítulo 15, versículo 3. Martinho Lutero foi excomungado no século XV para surgir a obra protestante. Os fundamentalistas nas Américas, mas de acordo com a Testemunho de Jeová, tradução do Novo Mundo das Escrituras, em 9 de fevereiro de 1950, em Nova York, a pronúncia Javé ou Yavé, nós retemos a forma Jeová por causa da familiarização das pessoas com ela desde o século XIV. Além disso, ela preserva com outras formas as 4 letras do tetragrama Javé, portanto, que é JHVH. Portanto, a palavra Jeová foi inventado no século XIV. Quem inventou essa palavra? Os precedentes dos tradutores antigos grego para o latim. Quando nas leituras hebraicas eram pronunciadas Javé, essa pronúncia foi indicada quando os maçarotes adicionaram ao texto hebraico.
Mesmo que você encontre a palavra Jeová nas Bíblias atuais, você está encontrando mentira. O que podemos encontrar de verdadeiro é Elohim, em grego Kyrios, que significa Adonai ou Senhor. Em latim Dei, foram tirados as vogais de Adonai para a formação de Jeová. O nome original de Deus é Pai, Provérbios 30, versículo 4. Isso fala dos acontecimentos antes da fundação do mundo. Portanto, observe que foi ridicularizadamente acrescentado esse nome Jeová. Em Gênesis 7,16, até Moisés não tinha perguntado pelo nome de Deus, Eloi, ou Elohim. Cada tradução traduz em seu próprio idioma. Exemplo, Lucas 1,3, Lucas escreve para Teófilo, que era grego. Exemplo, o grego Jesus, Yassá, Ishá, significa Jesus. Jesus não é invenção. Assim, em inglês, Jesus significa Jesus, mas Jeová é uma invenção. E a sua, em hebraico, significa Jesus. Quando existe muitos nomes, então se associa o mais apropriado. Exemplo, muitas Marias, Maria de Fátima, Maria do Carmo, etc. O nome Jeová foi inventado por Petros Calantino em 1582. Fez a junção das vogais de Adonai, que em hebraico significa Senhor. Invocar o nome do Senhor significa invocar o caráter. Não significa invocar nomes em hebraico, pois o Y em hebraico equivale a H, o J em português. O que importa é invocar a Deus, não importa o idioma que falamos. Existiu um Deus ou um Pai antes dele? Não. Então Deus Pai é o nome original de Deus, Gênesis 2,19. O nome é uma origem de identidade expressiva, algo que veio a existir. Na língua caldeia, Baal significa Senhor, porém Deus é o Senhor dos senhores. Pois se o Senhor é Deus, significa dono, e só Deus é dono de tudo. Antes de tudo, Deus era sozinho. Provérbios capítulo 8, versículo 21. Deus Pai criou o Filho, o Deus Filho, para estar junto ao Deus, o Espírito Santo. Gênesis capítulo 1, versículo 18. Portanto, tenhamos em mente que Deus não revelou o seu nome. O seu nome é o seu próprio caráter, a sua própria existência. O Deus poderoso, o Alfa e o Ômega. Que Deus abençoe. Boa tarde, amigos internautas do YouTube e do Facebook. Em Defesa da Fé apresenta hoje o tema O nome Jeová foi inventado. Textuário em Êxodo capítulo 3, versículo 13 a 15, diz a palavra de Deus assim. Então disse Moisés a Deus, eis aqui quando vieram os filhos de Israel, e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram qual é o seu nome, que lhe direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou o que me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e